O crime organizado sob mira da polícia de uma forma mais específica. A nova delegacia que vai cuidar quando o assunto for crime organizado aqui no Vale do Taquari. Esse é o assunto de hoje aqui no programa Entre Linhas, que está no ar a partir de agora. Boa noite, está no ar mais um Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também o canal 15 da Brasrede, e também você nos acompanha pela internet no site univates.br/TV e também no Facebook, você pode nos acompanhar também na página da TV Univates. E nós vamos falar hoje sobre o assunto que eu já disse na abertura, sobre crime organizado, especificamente sobre uma nova delegacia que vai se instalar aqui no Vale do Taquari, aqui em Lajeado. Vamos falar sobre a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Vamos conhecer mais um pouco sobre o que é essa delegacia e falar, claro, sobre crime organizado, que é algo que realmente preocupa aqui no Vale do Taquari. E vamos conversar com dois profissionais, duas pessoas com propriedade para falar sobre esse assunto. Nós estamos recebendo o delegado regional de Polícia Civil, o delegado José Romaci Reis, que nos atende, e também Dinarte Marshall Júnior, delegado dessa delegacia, dessa nova delegacia, o delegado responsável da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Cumprimentá-los, boa noite, obrigado por virem aqui ao programa. Vou começar com o delegado Dinarte, que pode nos dizer, na verdade, claro que a gente sabe o intuito de uma forma geral, mas fala um pouco sobre, na verdade, como vai funcionar essa delegacia, por que a necessidade dela também, e você que estará no comando dela, o que já dá para adiantar sobre o trabalho dela, o que vai ser, em termos de importância também, esse novo órgão aqui do Vale do Taquari. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os telespectadores do programa Entre Linhas. Essa Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, ela foi criada por um decreto em dezembro do ano passado, e em que se transformaram as antigas delegacias de furtos, roubos, entorpecentes e capturas, as DEFREX, em DRACOS. E também algumas foram criadas a partir de órgãos policiais desativados, como aqui em Lajeado havia uma delegacia de trânsito criada, mas desativada. Então ela foi transformada na DRACO de Lajeado. E o escopo dessas delegacias é investigação e apuração daqueles delitos em que há a participação de organizações criminosas e também que demandem uma investigação um pouco mais aprofundada, mais especializada. Essas DRACOS, essas novas delegacias, vão se ocupar também dos antigos crimes que a DEFREC investigava, como, por exemplo, tráfico de drogas, também a captura de foragidos, também era a atribuição das DEFREX, vai ficar também com a DRACO. E foram acrescentados alguns crimes por este novo decreto, como, por exemplo, os abjeatos. Então, os abjeatos também serão objeto de investigação dessa nova delegacia. Por que se diz que é uma delegacia especializada? Porque ela tem, além do seu pessoal, que se ocupa somente desses crimes, ela pode receber uma série de investimentos, como armamento diferenciado, como recursos de investigação diferenciados das outras delegacias normais, ou digamos dos outros órgãos policiais. Então, é só por isso que se diz que é uma delegacia especializada, porque ela vai investigar especialmente alguns tipos de crimes. Muito bem, nós vamos cumprimentar também José Romaci Reis, delegado regional, aliás, recentemente empossado. Boa noite, dessa vez como delegado regional, outra vez já vieste aqui como delegado em Estrela ainda. E que dá para falar da importância também dessa nova delegacia, que é uma das preocupações de vocês, a nível de Vale do Taquari. Aliás, é a preocupação da população, porque cada vez o crime organizado, a gente talvez nunca tenha tanto ouvido falar, pelo menos a impressão que eu tenho, de facções criminosas, não sei se isso é mais do que em outros anos, mas se houve muitas nomenclaturas sobre isso. Enfim,
certamente traz uma certa, talvez uma certa alegria, enfim, uma certa satisfação à população o fato de se ter essa nova delegacia ou essa nova nomenclatura aqui no Vale do Taquari. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a você, boa noite aos espectadores da TV Univale. Na verdade, a DRACO ela é uma delegacia que ela foi criada pelo decreto, esse que o Dinarte já falou, mas ela foi apenas criada com a previsão de instalação para o ano que vem. Mas, diante do fato da necessidade de Lajeado ter em vista o acréscimo de crimes violentos de toda a ordem, roubo, homicídios, furtos, abigeatos e outros, tráfico, a gente sentiu a necessidade de de instalar essa delegacia para atacar de frente esses problemas maiores e atacar também as organizações criminosas. Porque os vagabundos estão se organizando, eles têm uma escala de cometimento de crimes em que eles têm uma certa dimensão do crime, cada um faz uma determinada coisa, eles já têm tudo organizadinho. E a polícia, às vezes, fica pecando nesse sentido e não se prepara para atacar essas frentes criminosas. Então, nosso objetivo é esse, especializar determinados tipos de crime com investigação especializada também. E quanto a facções, eu tenho uma certa dificuldade em reconhecer essas facções. Okay. Para mim, são todos criminosos da mesma estirpe, não tem nenhuma diferença. Para mim, se é facção A ou facção B, ou bala, ou mano, não faz a menor diferença. São bandidos criminosos da mesma forma e da mesma forma tem que ser atacado. Agora, o que tem que ser visto é a organização desses crimes. Isso sim, e tem que atacar com lavagem de dinheiro para descapitalizar esse pessoal. E esse é o objetivo dessa nova delegacia, é atacar em todas as frentes criminosas possíveis. E aí entra aí roubos, a residência com lesão, tráfico de drogas, especialmente tráfico, né, e roubo, que é o mote principal desta delegacia especializada, é atacar essas frentes aí, e lavagem de dinheiro também é outra coisa, porque não adianta eu ir lá prender o traficante e deixar eles reporem esse pessoal lá que vai traficar igual, da mesma forma. Então eu tenho que descapitalizar eles para tirar os meios que eles têm de reinvestir no tráfico. Tem que tirar veículos, tem que tirar imóveis, patrimônio, tem que tirar tudo. Tem que descapitalizar, porque todo esse dinheiro que eles conseguem é oriundo do tráfico e, portanto, ilícito. E se é ilícito, eles não podem permanecer na posse disso. Então, o objetivo desta delegacia é basicamente esse: atacar essas frentes criminosas e que vem crescendo aqui na região de Lajeado. Por isso, o nosso objetivo é instalar ela o mais rápido possível. Até pela chefia de polícia, pelo governo, a instalação dela seria mais adiante. Mas a gente está antecipando tudo, tendo em vista que estamos conseguindo da comunidade, do município, todo o apoio possível para essa instalação. De maneira que o Estado só vai ficar com a atribuição de colocar pessoal para trabalhar, né? As demais demandas necessárias para a instalação da delegacia, a gente já tem e conseguimos aqui pela sociedade que continua nos ajudando nesse ponto. Então, isso é importantíssimo. O apoio do município é fundamental para poder se instalar e se desenvolver esta delegacia. A única coisa que nós vamos precisar do Estado, sim, é o apoio de pessoal. Se esperasse o Estado instalar, só ano que vem. Se eu for esperar para o Estado fazer tudo, só para o ano que vem. E olha lá ainda, né? Não sei se sairia o ano que vem. Então, a gente já se antecipou diante da demanda necessária aqui, da crescente criminalidade que está aí. A gente se antecipou e vamos instalar ela agora, a partir de agosto. A previsão é setembro, mais tardar, já está funcionando. Muito bem, importante, não deixa de ser uma ótima notícia também. Você falou que a polícia, em dado momento, pecava até em relação a esse tipo de crime organizado. Como é que dá para definir isso? Qual é que era o pecado, delegado? O pecado é no sentido da gente não se organizar para buscar essa organização criminosa lá na cabeça dela. A gente, às vezes, ataca a base, mas a base não é, tu tem que atacar a cabeça da organização. Tu tem que tirar, tu tem que descapitalizar eles. E é esse o objetivo da DRACO, é buscar uma maior profundidade na investigação. Não só prender o cara que é autor do roubo aqui. Eu tenho que prender quem mandou ele vir roubar.
quem está se locupletando dos benefícios do roubo dele. E é isso aí que a gente tem que tirar da circulação. Então, quando eu digo que a polícia peca, é em não aprimorar essas investigações com mais profundidade para tirar de circulação toda essa organização criminosa, desmantelar a organização. E é por aí que a gente tem que trabalhar, se quiser vencer o lado criminal. Muito bem. Dinarte, nós ouvimos aqui o delegado, né, justamente de pegar não só a base, e sim os mandantes disso tudo. Ou seja, tem que pegar o peixe grande, tem que pegar o graúdo dessa história toda. Sim. O que dá para falar disso e como fazer isso? Ele falou também que o Estado vai colocar pessoas para trabalhar. Devem vir muitas pessoas de fora, porque eu imagino que tenha que se ter, não se sabe talvez, que se tenha que ter todo um setor, né, de inteligência, enfim, né, de pessoas muito especializadas para isso. Como é que vai funcionar isso tudo? Já está mais ou menos definido ou ainda não? Enfim. A questão do pessoal a gente não pode falar ainda, né, delegado? Porque isso ainda está sendo tratado lá na administração da polícia, na chefia, né? Okay. Mas esperamos que essa delegacia que se cria receba um aporte de gente, tendo em vista que há atualmente uma turma de 400 e poucos alunos se formando na academia de polícia. E muito em breve, no dia 8 de julho, é a formatura deles. Logo após serão nomeados, então, e designados para suas lotações. Esperamos que alguns venham aqui para Lajeado para compor as nossas delegacias e também a Draco. Só voltando um pouquinho, quando o delegado Reis falou que a gente peca, eu vejo também a importância da Draco nesse sentido, é que como ela vai investigar um determinado número de crimes e uma determinada espécie de crimes, e por ela ter também a atuação regional, nós não estamos falando aqui que ela vai atuar só em Lajeado, ela tem atuação em todos os municípios do Vale do Taquari, né, que são 31 municípios, então ela vai poder auxiliar as demais delegacias na investigação e no combate a esse tipo de crime. Por quê? Veja bem, as outras delegacias aqui do Vale, dos outros municípios, por exemplo, elas têm que investigar, além do seu crime organizado, do seu tráfico, toda uma outra gama de crimes que aporta nos balcões das suas delegacias, como violência doméstica, furto de celular, pequenos furtos, até mesmo um estelionato, um golpe que alguém levou. Então, essa delegacia especializada vai se ocupar dos crimes mais graves, como o tráfico, como o crime organizado. Vai poder, então, deixar as delegacias da região mais leves para poder investigar esses outros crimes. E eu acredito que uma das vantagens aqui também da delegacia especializada, a Draco, que se está criando agora, é justamente também por ela não ter esses outros crimes, né, que eu acabei de citar, ela vai também ficar leve e com o seu pessoal dedicado exclusivamente às investigações de tráfico, de crime organizado, de roubo a estabelecimento bancário, que no ano passado nós tivemos uma série de roubos aqui a bancos, né, aqui na nossa região, e que muitas vezes o Departamento Estadual de Investigação Criminal, o DEIC, também não tem a capacidade de vir aqui, pela distância, enfim, pelo seu contingente, de investigar esses crimes. Então, a Draco vai atuar nesses crimes. Então, eu vejo assim, essa é a importância e a necessidade da criação dessa delegacia. Tudo bem, nós vamos ao intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta, segundo bloco do Entre Linhas aqui na TV Univates. Você está acompanhando nosso bate-papo aqui sobre a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Estamos falando aqui, para você que está chegando agora, apenas apresentar aqui os convidados, o José Rumassi Reis, delegado regional, e também o Dinarte Marshall Júnior, delegado da Draco, né, que é essa delegacia que estará sendo instalada aqui no Vale do Taquari. Previsão ainda para esse ano ser instalada, uma conquista aqui para a nossa região também. A previsão era aí a nível de estado mais adiante e já se adiantou aí essa instalação.
Importante essa instalação, já falamos dos porquês, né, a importância dessa delegacia, e a gente tem que falar sobre crime organizado, que é algo que preocupa. Nós já falamos no primeiro bloco que vocês não... Acho que a gente percebe assim que é uma postura geral da polícia de não reconhecer essas nomenclaturas de facções, né? Tanto faz, a laia é a mesma, né? Quando se fala aí em criminosos, né? Pelo menos essa visão que eu entendi. Mas elas estão aí e a população percebe que existem, né? Nunca se falou tanto em nomenclaturas, em símbolos de facções. Mudou alguma coisa nos últimos anos na visão de vocês? Qualquer um pode responder. Ou seja, essa questão do crime organizado, a gente ouve falar de muitos, de que teriam pessoas de fora vindo para cá, de grandes cidades, Porto Alegre ou mesmo Caxias. Isso existe? Isso aumentou de fato ou só se fala mais ou é uma impressão que nós temos assim? Tem como definir isso assim? Essa preocupação mudou na visão de vocês também? Na realidade, essas facções, essas denominações de facções, de balas, de manos, isso tudo veio de Porto Alegre, né? Okay. Isso, a origem é lá em Porto Alegre, a grande Porto Alegre. E eles foram se arraigando para o interior do estado. Com certeza a origem é lá, mas aqui já existe sim. Existe, a gente não pode negar isso. Existe esses bandidos aí que se autodenominam dessa ou daquela facção. E eles têm uma certa divisão. Na área de um, outro não se atravessa, porque se atravessar, morre. E é por isso que tem esse grande número de homicídios aí. É disputa de ponto de drogas entre as facções. Uma facção quer dominar o território da outra. Aí, como nenhum permite, dá esses atritos e acaba eles se matando entre eles. E 80% dos homicídios que ocorreram aqui em Lajeado nos últimos anos é oriundo dessa briga de facções. Isso não tenha dúvida que é. Contudo, isso não chega a atingir a população no geral. Esse conflito fica lá entre eles, entre os traficantes. Eles não se espalham para a comunidade, assim, vão matar aleatoriamente. Não. Eles vão se matar entre eles, que é o comum, ou quem se mete no tráfico deles. Isso é bem tranquilo, é por aí. E eles se organizam em células. Uma cuida de um determinado ponto, outro cuida de outro determinado ponto, uma faz isso aqui, outra faz aquilo, um cuida da contabilidade, outro cuida do transporte, outro cuida da arrecadação, e aí por isso que a gente chama de crime organizado, em função dessas organizações que eles têm. Então, eles têm uma pessoa que faz parte do grupo que só transporta a droga, só pega a droga aqui e leva nos pontos de venda. E aí tem outra pessoa que só vai arrecadar o dinheiro oriundo da droga. Aí tem outro que só faz a contabilidade. E tem outro que só faz a compra da droga para esse outro distribuir. Então, por isso é que existe essa organização. E isso a gente sabe que existe. E por isso a questão da Draco, que vai trabalhar essas organizações com mais precisão, com mais especialidade nisso, para tentar desmembrar este núcleo de ação criminosa. E esse é o objetivo, então, da gente buscar esta corporação. Agora, não existe, na verdade, alguma coisa que diga que isso vá afetar a comunidade, se precisa a comunidade ficar apavorada com isso. Não, acho que não é motivo para se apavorar. Tudo tem um determinado controle e um determinado objetivo. E o objetivo deles é exatamente praticar o tráfico livre, onde eles puderem. E aí entra a questão do consumidor. O consumidor, se não existisse consumidor, não existia tráfico. Então, quem consome é que está correndo risco de ser até morto numa boca de fumo dessas aí. E quem consome e não paga a droga está correndo um alto risco de morrer, porque eles efetivamente eliminam quem não paga. Então, ou tu paga ou tu morre. Quer dizer, não dá para ficar devendo para traficante. O usuário que gosta de usar, ele tem que ter dinheiro para bancar. Se ele não tem dinheiro, ele que se afaste disso, porque senão ele tá em maus lençóis. E é por aí, o caminho é esse. Na verdade, a gente está
lutando contra isso tudo aí, e é difícil, tu não vai nunca dizer que vai erradicar, isso aí não existe. Tu pode tirar, pode desmantelar uma facção inteira dessas, mas com o tempo eles vão se reorganizar de novo. Tem espaço, tem consumo? Certamente, porque tem o consumo. Se fosse tratado, e aí entra a questão da saúde também, que eu acho de extrema importância, o trabalho não pode ser só de repressão. Para combater esse tipo de coisa, especialmente o tráfico, e aí a gente fala do tráfico, porque o roubo deriva do tráfico, porque o roubo é consequência de falta de dinheiro para investir no tráfico, eles vão buscar no roubo. E aí buscam lá para investir aqui, ou para comprar, ou para consumir. Então, tem diversas facetas nisso aí. E o caminho é esse, não dá para tu dizer que tu vai extinguir esta ou aquela facção, que isso é impossível, porque tu pode desmantelar toda uma quadrilha e com o tempo eles se reorganizam e começam a fazer tudo de novo. Então o teu trabalho tem que ser incessante. Tudo bem, Dinarte. Só complementando, Júlio, tu perguntaste, né, se estão vindo pessoas de fora para cá. Os traficantes que nós já tínhamos aqui no Vale do Taquari, nas cidades do Vale do Taquari, é que se aliaram, então, a determinada organização criminosa, as ditas facções. Ou seja, não veio gente para cá para traficar. O tráfico, como crime, ele é uma atividade econômica. Como o delegado Reis falou, busca o lucro. Eles querem vender a droga, né, da forma mais livre possível e obter o lucro. Então, esses traficantes que nós tínhamos aqui, tendo em vista que as facções da capital detêm determinada organização, detêm determinados fornecedores de armas, de drogas, eles se aliaram a essas facções, né, para exercer a sua atividade aqui. Até mesmo porque, quando as facções vieram para cá, quem não estava aliado sofria represália. Havia homicídios, havia tentativas de homicídios e tal. Então, todos esses traficantes que nós tínhamos aqui se aliaram às facções. Cito como exemplo, recentemente houve uma operação ali em Encantado, que teve 21 pessoas presas no tráfico, de uma determinada facção, que eu não gosto de dar o nome para não fazer propaganda para eles, que como o Reis falou, para mim também é tudo bandido igual. Todos esses que se aliaram a essas facções eram pessoas dali, já conhecidas, e que estavam traficando. Ou seja, não era gente de fora que veio traficar aqui, né? Não raro, às vezes, as facções mandam pessoas para cá para essa intimidação, que as facções elas utilizam da intimidação armada, do homicídio, enfim, de outros crimes violentos, né, para mostrar o seu poder e firmar a sua supremacia sobre a outra facção, para que também ninguém venha tomar o território, ou para que alguém não queira deixar de vender a droga para aquela ou a outra organização criminosa. Então, eu não vejo assim criar um pânico. As facções vieram para o Vale do Taquari e se instalaram, tem criminoso perigoso. São os mesmos. Nós conhecemos todos, eles estão mapeados e vão ser, no devido momento, presos e vão responder pelos crimes que estão cometendo. O delegado Reis sempre falou da importância, não citando apenas o crime organizado, mas sempre no trabalho da Polícia Civil, a importância da comunidade ajudar a polícia, dar informações à polícia. Nesse tipo de delegacia, talvez o Dinarte que está nela possa responder, tem como a população ajudar? Porque ela é atingida através dos roubos, talvez, né? Seja uma forma mais prática dela ser atingida, querendo ou não, por mais que hajam mortes entre eles, a disputa seja entre eles, acaba se trazendo aí traficantes. O consumo, é óbvio que a população ela tem certa culpa, porque se deixa um jovem, por exemplo, entrar na droga, acaba financiando isso. Mas os roubos acontecem e aí o roubo também ele pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer bem, né, de qualquer cidadão de bem. A população tem como ajudar nesse tipo de trabalho da polícia também? Certamente que sim. Como? A polícia ela trabalha a informação, né? Nós precisamos da informação para então, que é o que alimenta as nossas investigações. E qualquer pessoa do povo que tenha conhecimento de alguma atividade ilícita e queira reportar aos órgãos de segurança, pode procurar a Polícia Civil pessoalmente, que vai ser resguardado o sigilo dessa pessoa, nós garantimos isso, né?
que não vai ser identificada. O que nós precisamos é da informação e não da identificação do informante. E pode também procurar os canais de denúncia, como, por exemplo, o Disque Denúncia, que é o telefone 181, vai ser atendido por uma central que fica lá na capital, que vai coletar essas informações, essa denúncia, e posteriormente repassar ao órgão policial que tem atribuição para investigar aquele crime ali, dependendo da área territorial em que ele está ocorrendo. Então, certamente que a população é uma engrenagem nessa máquina da investigação policial. Muito bem, nós vamos ao intervalo, estamos chegando ao fim do segundo bloco, voltamos em instantes com mais Entre Linhas aqui na TV Univates. Nós estamos de volta ao terceiro bloco do programa Entre Linhas, aqui na TV Univates. Nós estamos falando sobre a DRACO, Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Estará sendo instalada ainda esse ano em Lajeado. Estamos recebendo o delegado José Romaci Reis, delegado regional, e também Dinarte Marshall Júnior, delegado da DRACO, essa nova delegacia então que vai se instalar, falando aqui sobre o crime organizado também e como a polícia vai trabalhar a partir de agora com essa nova instalação aqui no Vale do Taquari. Nós falávamos sobre como a população pode ajudar, né, a polícia, que é sempre importante. Me corrijam se eu estiver equivocado, tem-se um estereótipo de que quem é envolvido em crime, qualquer tipo de crime, tráfico, é alguém que já aparenta ser criminoso, que ou mora numa região mais carente, ou enfim, se tem um estereótipo daqui a pouco de bandido pela população, o que eu pergunto é o seguinte: existem pessoas, é comum ter pessoas, eu não sei se dá para entrar nesse tipo de detalhe, que daqui a pouco não se imagina, que exercem outra atividade até profissional, pessoas aí que aparentemente são benquistas na sociedade, que muitas vezes estão envolvidas e vocês buscam trabalhar com isso também? Ou quando vocês falam que conhecem, estão mapeados já essas pessoas que trabalham para facções, ou enfim, que lidam com crime organizado, essas pessoas também já são sabidas por parte da população? Tem como fazer essa diferenciação ou tem gente, em outras palavras, tem gente que ninguém imagina que possa estar envolvido? Existe isso também? É comum ou não dá para entrar nesse tipo de detalhe assim? Não, com certeza existe. O crime não tem cara. Pois é. Não tem beleza, não tem... É nisso que eu quero entrar. Tu não está escrito na testa de cada um que ele é criminoso. Às vezes tu olha para o indivíduo e pensa, esse aí é um baita de um bandido, mas no fundo o cara é um baita trabalhador mesmo, não tem nada a ver com a situação. Então o crime não tem cara, ele está em todos os aspectos da sociedade, em todas as pessoas são possíveis de cometer crime. Por mais feio ou mais bonito, não tem, por mais rico ou mais pobre, não tem distinção. Okay. Evidentemente que quem é arrebanhado para o crime, para cometer o tráfico de droga lá na boquinha de fumo, é esses mais humildes, normalmente são esses. Sim. Mas, normalmente, quem arrebanha são gente já mais de classe um pouco mais alta, até porque ele está acostumado a visar o lucro e ganhar um lucro com isso. Então, ele já coordena o troço mais por cima. Aqui, eu quando estava em Lajeado, na época que eu atuei em Lajeado, eu prendi uns rapazes aí universitários. Eles traficavam dentro da faculdade, aqui, dentro da Univates. Então, quer dizer, não tem. O cara cursando engenharia. Teve o caso dos índios também, né? Ah, sim. Tráfico na aldeia indígena. Na aldeia indígena foi preso a cacique na época, mais o filho dela, mais o genro e mais um monte de gente lá foram preso. Que ninguém imaginava que lá dentro poderia ocorrer tráfico, e estava ocorrendo em grande quantidade de tráfico de drogas lá dentro. E aí isso, até homicídio ocorreu lá dentro, tudo em função do tráfico. Quer dizer, então o crime não tem cara, não tem faceta, não. Qualquer um pode estar envolvido, sim. E às vezes, onde tu menos espera, ali é o organizador da... Porque pode ser uma pergunta que surge na população, né? Porque é claro que as pessoas elas falam muito, muitas vezes com informações corretas, ou muitas vezes dão, aquele fulano lá, o doutor lá, ou sei lá quem está envolvido, é traficante. Será que vão pegar esses caras também? É uma pergunta que pode surgir. Na verdade, eu vou justamente a esse ponto, ou seja, vocês têm a ciência de que o crime não tem cara e vão lidar com os grandes, inclusive os grandes daqui também, né? Tá ligado? Uma questão
questão também, Júlio, esse dinheiro oriundo do tráfico, ele é um dinheiro ilícito, né? No termo chulo, ele é um dinheiro sujo. E ele precisa virar um dinheiro lícito, né? Para aquela pessoa que está organizando ou financiando poder usufruir dele. Então, muitas vezes, as pessoas que estão envolvidas com a traficância também têm negócios, têm empresas lícitas. Os negócios de fachada. Exatamente, que servem para reinserir esse capital sujo, né, no mercado e dar uma aparência de legal para esse capital. E a Polícia Civil, ela vai então buscar esta origem do capital e esta pessoa que está, digamos assim, branqueando esse capital sujo, né, que é o que chama de lavagem de dinheiro. Então, muitas vezes, e já também atuei em investigações em que se tinham empresários que atuavam no financiamento do tráfico e na lavagem de capitais. Então, realmente, o crime não tem cara, né? Muito bem. Falando um pouco, não sei se vocês têm informações concretas sobre isso, um pouco da parte física mesmo da delegacia, do prédio, aonde ele vai se situar e também o quanto que vai ser investido. Vocês já têm esses números assim, de quanto que também a região aqui entra com isso? Ou até li alguma coisa aqui de matéria sobre isso nos portais. O que dá para informar nesse sentido? Bom, inicialmente a prefeitura vai locar o prédio, já está com o projeto de lei aprovado, estão agora tratando, eu acho, né, do contrato já. Do contrato. Vai ser assinado entre essa semana e a próxima. E a prefeitura vai pagar o aluguel, a conta de água e luz vai ficar por conta do Estado. E as adequações ao prédio, que ele é um prédio que não foi feito inicialmente com a delegacia. Tu tem que ter celas, tem que ter cartórios, tem que ter serviço de investigação, tu tem que ter recepção, tem uma série de coisas que tem que ser adequado. Isso a gente já fez uns orçamentos e o Dinarte tem aí com mais precisão até valores e tudo mais. Já temos alguma coisa e outras a gente está buscando ainda, mas isso eu acho que o prédio lá, ele é um prédio que tem 828 metros quadrados, né? E como o delegado Reis falou, ele não foi construído para ser uma delegacia. Então, tem toda uma questão das adequações, banheiros, celas, que importaram num valor de R$23 mil, tá? Que vai ser todo ele custeado por uma construtora aqui de Lajeado. Assim que assinarmos o contrato, essa construtora que pediu sigilo aí por motivos deles, enfim, vão custear todas essas adequações, vão executar essas adequações também, material, mão de obra, tudo por conta deles, né? E vão nos dar a delegacia lá pronta. Nós temos aí também que colocar algumas divisórias, enfim, e demais, tudo aquilo que precisa, como rede elétrica que não tem, rede lógica para ligar os computadores, né? E então nós chegamos a um orçamento final em torno de R$120 mil, né? Inclusive também com mobiliário, que o mobiliário nós vamos ser atendidos pelo Banco Sicredi, aqui de Lajeado, que reformou uma agência recentemente e vai nos doar todos os móveis, ou melhor, já fez a doação, nós só temos que transportar eles para lá, que vai atender 90% da demanda de mobiliário para Draco, né? A questão de armamento também, que a delegacia vai precisar, o Estado também não teria a previsão inicial agora para comprar, isso precisa fazer licitação, nós já conseguimos um pouco desse recurso. Por razões de segurança eu não vou dizer qual armamento, mas eu posso dizer o valor. Nós já arrecadamos R$16 mil com o Poder Judiciário e Ministério Público de Encantado, né? Então nós já estamos aí bem avançados na composição e na montagem dessa delegacia, mas ainda há um recurso a descoberto que nós estamos buscando junto aos poderes públicos, Judiciário, Ministério Público, também junto aos empresários. Nós já obtivemos aí uma proposta de um empresário de fazer a doação de R$14 mil, enfim. Então, a gente ainda tem muito a que se buscar e para que a delegacia tenha os melhores recursos materiais para receber os recursos humanos e poder executar o seu trabalho aí da melhor forma possível.
Como eu disse antes, vai ficar para o Estado somente os servidores para atuar. E esse foi a nossa condição até para que pudéssemos antecipar a instalação dessa delegacia. O Estado, ele, no momento, está meio com problemas financeiros, né? Então, não teria condições de montar tudo isso e organizar tudo. Então, a gente tomou essa frente aí, dizendo, não, nós vamos organizar tudo, a sociedade de Lajeado vai contribuir, e porque é interesse da sociedade toda e da região inteira que a gente possa desenvolver um trabalho cada vez melhor. Então, para isso, a gente precisa ter as condições. E aí o pessoal aí se enganjou todos e vamos conseguir fazer essas reformas aí, de maneiras que vai ficar para o Estado a única e exclusivamente a condição de colocar pessoal para trabalhar. E até viaturas, a gente já tem uma que veio recentemente de uma verba parlamentar, foi destinada para a DPR, essa viatura eu vou destinar ela para a Draco, que é uma viatura nova e que preenche todos os requisitos, mas ainda a gente vai ter que conseguir mais umas, que a gente já está em tratativa aí com o pessoal da sociedade para conseguir mais uma ou duas viaturas, que vão também desonerar o Estado totalmente disso. Muito bem. Só para terminar, estamos aí, faltando 2 minutos ainda para esse bloco, outros municípios, em termos de prefeitura, de poder público, porque Lajeado vai ajudar com aluguel, mas a delegacia ela é regional. Claro que através de entidades e empresas se conseguiu coisa de fora. Há interesse de outros municípios em ajudar também, ou se busca isso, pelo menos? Não, se busca isso sim, mas a participação dessa delegacia em outros municípios, ela é bem menor que em Lajeado. Sim. Precisamente ela vai atuar em Lajeado. Eventualmente, a gente está em fase de definição da abrangência das atribuições desta delegacia. Ela não está totalmente definida ainda qual a abrangência. O que ela vai fazer já está definido por decreto, mas a abrangência dessas atividades é que ainda não foi bem definida ainda. Então, nós vamos fazer rouba-banco certo em toda a região. Que acontece em muitos municípios pequenos, né? É certo em toda a região. Agora, roubo à residência, isso aí vai ficar com cada delegacia do seu município. Tráfico vai ficar com cada delegacia do seu município. A menos que esteja fazendo uma investigação de tráfico aqui e se perceba que ela extrapola os limites deste município e vá até outro município. Daí a Draco vai abraçar. Caso contrário, não, aí vai ficar restrito a Lajeado. Então, por isso, a participação dos municípios da região é menor, até dada a proporção em que vai ser as atividades desenvolvidas naqueles municípios. Importante. Intervalo, voltamos em instantes com o último bloco. Estamos de volta, este é o Entre Linhas aqui na TV Univates, falando sobre a Draco, Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas. Estamos recebendo José Romaci Reis, delegado regional, e o delegado Adraco Dinarte Marshall Júnior. Nós falávamos já sobre o prédio, enfim, como ele vai se organizar, também a abrangência, né? É uma questão ainda que em determinadas atividades ainda vai ser definida. Eu queria falar um pouquinho sobre governo, sobre a política nacional. A gente sabe que o país entrou nesse ano, né, num novo governo, o Estado também. Existe uma mudança, não sei, claro, até que ponto vocês podem opinar sobre isso, mas talvez no que isso influencia. Nunca se falou tanto, por exemplo, em armamento da população, em novas políticas de segurança, enfim. Para vocês, profissionais de polícia, eu sei que agora a gente não está falando especificamente da Draco, mas vocês sentem já algum tipo de mudança nesse sentido? Pode ajudar certas novas políticas implantadas por governos de estado ou país, ou não tem como ter muita noção do que vai acontecer ainda? Enfim, quando se fala aí em como tratar bandido, né? A gente nunca ouviu falar disso tanto a nível federal. Claro que muitas coisas vão de encontro com vocês, mas até que ponto vocês percebem e se sentem melhor ou pior para trabalhar daqui para frente? Tem como falar sobre isso? Olha, é delicado, é uma questão bem sensível, né? Bem ampla, né? Qualquer previsão é prematura nesse momento, mas o que eu já tenho percebido nas delegacias que eu atuo é um aumento de pessoas buscando certidão de antecedentes, cuja finalidade é compra de arma.
Ok. Inclusive, essa semana mesmo eu conversava com um proprietário de uma loja aqui da região e ele disse que realmente a procura tem aumentado, né? Pessoalmente, eu vejo que essa busca por armamento, eu acho que é uma falsa sensação de segurança. É algo muito perigoso, alguém achar que vai poder comprar uma arma, seja para ter em casa ou seja mesmo para portar ela na rua e se sentir seguro. Eu acho que isso é uma falsa ideia, né? Porque geralmente o criminoso, ele está disposto a tudo. Já um cidadão que compra uma arma para defesa, ele não vai estar disposto a tudo, ele vai pensar duas vezes, talvez ele não tenha até a habilidade para empregar aquele armamento na sua defesa. Então eu acho que as pessoas têm que buscar muita informação, muito conhecimento, ter contato com arma de fogo primeiro, para depois decidir se vão, né, adquirir ou não. E com relação ao nosso mote aqui, que é o crime organizado, eu não vejo como isso, esse aumento do armamento da população vai afetar o crime organizado. Okay. Sinceramente, isso eu posso afirmar que não vai acontecer. O crime organizado é uma outra espécie de criminalidade e não aquela espécie que o cidadão comum vai combater, que é o pequeno furto, talvez o roubo ali de veículo, o crime patrimonial, né? Eu não acredito que um cidadão vá armado sair a combater traficante, enfim, sim, facção zero. Isso não vai existir. E eu sinceramente espero que esse novo governo implemente políticas de segurança que visem a redução da criminalidade. Como nós comentávamos aqui no intervalo do bloco, né, essa questão das facções, que muitos criminosos que são presos pela polícia se dizem de facções, mas às vezes não são. Dizem de facções para então se autopromover ou então chegar lá dentro do presídio e ir para determinada galeria, ter a proteção da facção, enfim, mas muitas vezes nunca atuaram pela facção, até pelo tipo de crime, são furtador. Tem gente que é preso por furto e diz, eu sou da facção. Tá. Então, eu espero que o governo implemente políticas em que vá combater esse aumento das facções. Que hoje em dia nós temos grupos criminosos separados dentro dos presídios, organizados dentro dos presídios, se comunicando com o exterior, que o celular entra muito fácil nas cadeias, né? Eles têm sinal lá, às vezes um determinado morador não tem sinal em casa, mas no presídio tem. E sob a proteção do Estado, né? Comendo, bebendo, se divertindo lá, sob a proteção do Estado e continuando com a sua atividade criminosa organizada. Eu sinceramente espero que esse novo governo busque implementar políticas e leis que venham a coibir isso aí. Aí sim nós vamos ter uma melhora no nosso trabalho. Se conseguirem controlar os criminosos que agem de dentro dos presídios, né? Mais uma vez eu cito essa recente operação aí em Encantado, tinha uma quantidade, que eu não me recordo agora, de presos na operação que estavam atuando de dentro dos presídios. Os mandados foram cumpridos dentro dos presídios. Lajeado, Encantado, Venâncio Aires, Soledade. As prisões foram mandadas para lá, os mandados de prisão. O cara já estava preso e estava ainda traficando, né? Controlando o tráfico. Então isso eu espero que esse novo governo consiga terminar. Eu acho que sinceramente, eu penso assim, eu acho que é um erro pensar que alguém que tenha uma arma em casa vá se defender ou impedir que o ladrão ou qualquer meliante entre em sua casa. Até porque o cara, se ele tem uma arma, ele não vai estar com a arma sempre do lado. Até porque tem regras para ele ter a arma em casa, tem que ter um lugar reservado, com chave, tudo, cofre, tudo guardado. E ele possivelmente vai ter a arma lá dentro. Como é que ele vai se defender? Porque o ladrão, ele entra de supetão, ele não te avisa, amanhã eu vou na tua casa. Não, a arma do ladrão é a surpresa. E se ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar de surpresa. Certamente tu não vai estar com a arma do lado. Aí o que vai acontecer? Ele vai lá, vai tirar a tua arma e vai levar para ele. Então, eu acho muito
prematuro pensar que isso vai resolver o problema. Pode ser mais um produto para alvo de roubo. Pode ser mais uma maneira do ladrão entrar na casa exatamente para pegar a arma. Justamente. E outra, e quem não estiver... Eu acho até que cada um pode ter sua arma, mas que tenha consciência do que está tendo. Tenha consciência de que, se for preciso usar, ele vai usar e vai estar preparado para isso. Porque eu faço essa pergunta totalmente aleatória, porque vai de encontro com o seguinte: o que muitas pessoas dizem? O bandido consegue arma de qualquer lugar. E realmente, eles conseguem, eles têm armamento pesado. As fronteiras estão abertas aí para entrar arma a hora que quer. A hora que quer. Então, assim, o bandido não precisa de lei para conseguir arma. Mas a população de bem, e vai continuar assim, mas a população de bem, como é dita, ela teria como causar um certo receio ao bandido antes de entrar na casa. Pelo menos esse é o comentário que se ouve muito por aí. Mas pelo que vocês nos contam, isto não vai acontecer, pelo menos de uma forma tão ampla. Dificilmente acontecerá isso. O bandido vai ficar com medo de entrar. Não, porque ele entra sempre de surpresa, ele não avisa, não bate na porta. Ele entra de uma maneira sorrateira que tu não percebe. Quando tu vê, ele está dentro da tua casa com a arma na mão. E aí tu vai fazer o quê? Ele vai tirar a arma de ti, certamente. Tu não vai estar com a arma do ladinho, pronta para agir, esperando que um vagabundo vai entrar na tua casa. Isso dificilmente vai ocorrer. Então, o que pode ocorrer é o vagabundo pegar a tua arma ou te matar, ou simplesmente levar a arma embora. Então, isso aí eu acho que não é por aí o caminho. Essa questão que tu perguntaste antes, que a polícia, como é que está agindo, como é que vai agir daqui para frente, eu acho que a polícia vai continuar agindo da mesma maneira que sempre agiu. Se eu tiver que atirar em alguém, eu vou ter que atirar por legítima defesa, não tem outra maneira. O Código Penal não foi alterado. Então não adianta o presidente dizer, olha, pode matar bandido. Não, eu posso matar sim, mas em legítima defesa. Porque se eu matar de forma diferente, eu vou responder sim. Não tem como ser diferente. Não dá para caçar bandido por aí. Não tem. Porque não tem talvez como. tenham pessoas que pensem assim. Tem. Mas não é assim. Eu vou continuar agindo da mesma maneira que eu sempre agi. Eu não vou mudar meu comportamento de agir porque o presidente está dizendo que eu posso matar. Uma coisa é ele dizer, outra coisa é a lei dizer. Então não é por aí. E eu acho que para diminuir a criminalidade, primeiro, reestruturar o sistema carcerário, que é uma porcaria. O sistema carcerário está falido em todo o Brasil. Tinha que reestruturar isso aí para que o preso pudesse cumprir a sua pena de acordo com o que manda a legislação. Até porque a polícia muitas vezes faz sua parte e depois o judiciário acaba tendo que soltar. Exatamente. Nós tivemos um caso aqui de 17 horas, dois rapazes ficaram presos. Isso espantou todo mundo. E o pior é que é comum, né? E ele foi preso no dia seguinte. E foi preso depois, no outro dia de novo. Com uma arma, E o pior é que isso vem acontecendo. Então, o que tem que acabar? Acabar com esse regime, e aí é uma mudança estrutural no sistema penal, no direito penal, acabar com esse regime de progressão de regime, com esse sistema de progressão de regime. Acabar com o regime aberto e semiaberto. Quando muito, colocar critérios mais rígidos para conseguir uma progressão de regime. E repensar a liberdade condicional também. Aí eu acho que, se o cara pegou... Por exemplo, o cara mete um roubo, pena até 8 anos, de 4 a 8, se não me engano. Aí, se ele for condenado, ele pode levar 2 anos, porque eles diminuem aquém do mínimo legal, que não seria possível, mas os juízes fazem isso. E aí, se ele pegar menos de 4 anos, até 4 anos, ele já entra em regime aberto. Nem para cadeia ele vai. Nem para cadeia ele vai. Ele já sai em prestação de serviço à comunidade ou uma cesta básica e está fora da cadeia. Ou cumpre alguns requisitos lá que é imposto pela execução de sentença e deu. E se ele pegar até 8 anos, ele já entra no regime semiaberto. Quer dizer, ele só vai dormir lá. Se ele tiver uma carta de emprego, ele só vai dormir lá e já está fora da cadeia. Essa carta de emprego se consegue em qualquer boteco aí. Está cheio de nego dando carta de emprego, porque o cara nunca passou lá para trabalhar. E se não tiver vaga, ele ganha a tornozeleira e vai para casa. Exatamente. Ainda tem a questão do tornozeleira. Se não tiver vaga, não está aberto. Está vindo aí e bem forte essa questão do tornozeleira. Então, eles estão pensando em formas de aliviar o cara da cadeia e em detrimento de manter o cara preso. O que configura a reação do cara? É a cadeia. Se ele sabe que ele cometeu um crime e ele vai ficar preso, ele vai pensar 2 vezes, porque eles não gostam de estar preso, não. Ninguém gosta. Se ele cometeu um crime que a pena é 1 ano e ele sabe que ele vai ficar 1 ano preso, ele não vai fazer mais isso.
Agora, se ele comete um crime que a pena é 8 anos e ele sabe que não vai nem um dia para a cadeia, fica fácil cometer crime. Fica fácil, o cara não vai preso nunca. Dificilmente os caras vão para a cadeia. Prender um cara ladrão, um que furta, comete furto, preventivamente, isso não existe. Isso, olha, é muito raro. Só que o cara tem ali uma ficha quilométrica de furtos para poder prender ele preventivamente. Senão, o juiz não prende porque entende que o crime de furto é um crime de menor lesão à pessoa. E outra, e mesmo que ele fosse condenado, ele não iria para a cadeia. Porque ele vai levar uma pena até 4 anos, e 4 anos seja prestação de serviço à comunidade e coisa. Então, ele não seria fechado mesmo sendo condenado. Então, por que eu vou prender ele preventivamente? Não vou prender. E não prende mesmo. Mesmo que ele seja multi-reincidente nas atividades policiais. Senhores, obrigado. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Poderíamos ficar aqui mais uma hora falando, porque o assunto é muito amplo e realmente faz a gente pensar. Obrigado por terem vindo e bom trabalho nessa nova jornada. Você também, delegado, que estará à frente dessa delegacia. Tomara que os resultados sejam ótimos daqui para frente. Nós estamos encerrando Entre Linhas, agradecendo a você que nos acompanhou e te convidando para na semana que vem, nesse mesmo horário, acompanhar mais uma vez o Entre Linhas com um novo tema de importância aqui para o nosso Vale do Taquari. Boa noite.